Boa tarde, pessoal. Hoje é 25 de março de 2021, 5 horas e 6 minutos. Estamos aqui na nossa jornada coletiva. Esses autores complexos e fascinantes da fenomenologia. Como é bom ler junto, né, gente? Como é motivador. Para quem já leu esse Ser e Tempo sozinho, estar conosco, né, gente? Estar conosco é muito bom, né? Muito bom. Agradeço cada segundo que estamos nós juntos, tá? Então, hoje nós teremos a facilitação do Márcio, né? Parágrafos 9 a 11, se ele tem volume 1. A Camila já passou o link do formulário. Depois, no final, a gente vai atualizar as facilitações. Faltam 12 facilitadores, tá? Certeza que vocês irão se motivar para preencher os espaços, levando-se em conta que, em média, vocês vão ter 2 meses para preparar 10 páginas. Completamente razoável, temos uma solidariedade, né? Uma facilitação. Então, sem mais delongas, depois a gente pode debater os temas que a gente levantou semana passada. Com vocês, a magistral facilitação do Márcio. Boa tarde, gente, tudo bem? Então, eu queria iniciar essa facilitação dizendo que eu senti bastante dificuldade na leitura do texto, né, dos 3 parágrafos de hoje. Então, se eu deixar alguma coisa escapar, ou se eu deixar alguma coisa com uma compreensão diferente, vocês me avisem, porque aí a gente compõe junto o capítulo. Tá? Então, os parágrafos que eu vou tentar facilitar são os 9, o 10 e o 11. E o parágrafo 9, ele é o Heidegger traz uma proposta para formular uma analítica do Dasein, ou da presença, depende da tradução que a gente está lendo, né? A que eu li, o livro ele fala sobre a temática analítica da presença, mas como a gente sabe, a presença e Dasein são bem similares à concepção, né? Então, é isso. Então, nesse parágrafo, o Heidegger ele começa com uma proposta da análise da Dasein, ou da presença, né? E para essa análise, ele propõe ele propõe 2 estruturas que o analista tem que se atentar quando ele vai tentar analisar essa Dasein, né? Ou a Dasein, ou nós mesmos, né? Porque, já começando aqui um pouquinho os conceitos, ele diz que toda análise do Dasein ela tem que ser uma análise feita em pronome próprio, ou seja, uma análise nossa, uma análise minha. Alguém falou alguma coisa? Tá, continuando. E para fazer essa análise, ele vai separar 2 conceitos muito importantes que ele diz que são primordiais para essa análise: o conceito de essência e o conceito de ser, nesse começo. Quando a gente fala em essência, a gente traz conosco uma ideia de que é algo que pertence ao ser, né? Algo intrínseco a algo transcendental, né? Uma essência é algo transcendental, algo que pertence ao ser. Mas quando a gente fala de Dasein, o problema de levar essa terminologia é que o Dasein ele não possui essa essência. O Dasein ele é o ser aí, então a gente não pode considerar uma essência do Dasein como algo dado, né? Como algo que está ali no ser, algo simplesmente dado pelo ser. Falar o mais próximo de uma essência do Dasein seria a gente falar que o Dasein ele possui como se a infinidade de possibilidades de ser e de vir, certo? Mas a gente não tem que levar essa característica de infinidade de possibilidades do Dasein como uma propriedade. Porque o Dasein, ele é presença, o Dasein, ele é a presença, ele é o aqui e agora, ele é a possibilidade, ele é a infinidade. Então, ele não pode ter esse caráter de ser uma propriedade fixa. O Dasein não tem essa propriedade fixa de ser infinito. Ele, a priori, ele tem essa infinidade de possibilidades, mas ele em si não possui essa propriedade. Seria como
algo antes, algo a priori da presença, né? Sim, a presença precede a essência. E nesse sentido, né, o segundo termo que ele vai trazer para a gente é o ser. Só que quando ele vai definir o ser da gente, o ser para a gente, ele define que o ser da Dasein é o ser exatamente indiferenciado. Porque se o ser da Dasein ele for um ser que ele pode se tornar algo, então ele não é diferente, então ele não é essa mudança que ele propõe. Ele não é essa possibilidade. Ele não chega a ser essa multiplicidade de possibilidades que ele teria. Então, ele é sempre esse porvir. Né? Ele sempre possui esse porvir. E esse é um caráter do ser, um porvir sempre. Mas lembrando que não é uma propriedade, é o que ele é. A presença é o que ela não é definida, ela é o que ela é. Porque se a gente definir a presença, a gente tira a possibilidade daquele Dasein também não ser. Se a gente falar que todo Dasein ele tem a possibilidade de infinitas de ser como a propriedade em si, a gente exclui dele a possibilidade dele também não ser, dele também não aparecer. Logo, a gente tem que lembrar que ele traz essa característica de impropriedade e propriedade, né? O Dasein, ele tanto pode ser propriedade, ele pode se tornar algo também, como ele também não pode não ser. Ele tem essa infinidade, né? Isso que diferencia a essência, que foi literalmente a essência do dicionário para essa essência que ele propõe. A essência do dicionário, ela traz algo definido. E essa essência do Dasein que ele traz aqui nesse livro é essa essência de fluidez, essa essência de infinitas possibilidades, de ser e de não ser. Só passar no roteiro aqui. Logo, para uma análise desse ente, a gente tem que assumir essa dualidade existencial. O analisador desse ente, ele precisa se atentar a não limitar a análise somente pela forma que os entes se dão, mas pela possibilidade do ente também não ser. E pela possibilidade do ente ser. Né? Logo, o analisador ele tem que partir dessa indeterminação para ele conseguir analisar o que ele quer e tudo mais. Tanto que no próximo parágrafo eu vou falar um pouquinho que uma das críticas das ciências modernas do que o Heidegger faz é o como a ciência moderna ela foca somente no existencial e não ela desculpa, falei besteira. Como a ciência moderna ela foca somente nos objetos e não foca na existência dos objetos. Eles ignoram essa questão ontológica que o Heidegger traz para a gente. Então, o analisador, quando ele vai tentar analisar essa presença, ele deve analisar a indeterminação que, a priori, o ente se dá. E que, na maioria das vezes, ele também pode não se dar. Então, é sempre esse jogo entre dar e não dar. Só que, para não deixar tão confuso, o Heidegger introduz o conceito de medianidade. Então, aqui eu peço desculpa, porque eu não sei se eu compreendi esse conceito perfeitamente, mas eu vou tentar passar o que eu entendi desse conceito. Tá? O que ele traz, pelo menos a medianidade que eu entendi, é exatamente esse aspecto da Dasein de infinitas possibilidades desse ente não ser. E que ele possui antes dele configurar a ser uma Dasein. Ou seja, a ser uma presença. Eu não vou falar tudo que o livro fala, porque são 3 parágrafos, eu quero que a discussão, né, como eu disse, eu entendi todo o texto, eu vou passar um pouquinho já para o parágrafo 10, que é quando o Heidegger ele vai criticar um pouquinho as ciências da vida, que seriam a psicologia, a biologia e a antropologia.
né? No parágrafo 10, eu vou inverter um pouco a ordem do parágrafo e eu gostaria de ler começando do último, porque aí já nos dá uma pista do que o Heidegger ele quis concluir antes da gente começar a falar um pouquinho. Então, só para ler nesse parágrafo, se eu não me engano, é o penúltimo ou o último. A conclusão que ele chega dessa análise das ciências da vida é o seguinte: indicando-se na psicologia, antropologia e biologia a falta de uma resposta precisa e suficientemente fundada do ponto de vista ontológico para a questão do modo de ser desciente que nós mesmos somos, não se pretende emitir um julgamento sobre o trabalho positivo dessas ciências. Por outro lado, deve-se ter sempre em mente que esses fundamentos ontológicos não podem ser obtidos posteriormente a partir de hipóteses sobre o material empírico, pois, quando o material empírico está sendo coletado, os fundamentos já estão sempre presentes. O fato e as pesquisas positivas não verem os fundamentos e considerá-los evidentes não constitui uma prova de que eles não se achem à base e que não sejam problemáticos, no sentido mais radical do que poderá ser uma tese das ciências positivas. O que ele fala nesse parágrafo? Eu não vou falar uma crítica das três, uma por uma. Eu vou querer me trazer a crítica geral para que a gente possa refletir depois juntos sobre essas críticas. A crítica às ciências positivas que ele traz é uma crítica da elaboração em si das ciências modernas. A gente voltando um pouquinho na história, as ciências modernas têm um pai, e esse pai é o Descartes. Quando a gente fala de Descartes, uma das grandes falas que Descartes traz ao mundo é o famoso cogito sum, ou traduzindo, né, por penso logo existo. Uma das críticas que o Heidegger traz seria a importância que essas ciências positivas modernas dão para a primeira parte dessa frase, que é o penso, mas não dão a devida importância para a segunda parte dessa frase, que é o existo. Logo, a crítica que ele traz é que as ciências, apesar dos seus resultados positivos, ele não desconfigura e não desvaloriza nenhum dos resultados positivos dessas ciências, ao contrário, ele valoriza em diversas partes da leitura. Ele afirma que essas ciências não se propõem a fazer o devido embate filosófico que se despende ao existir dos seus objetos. Ele fala que quando essas ciências estão em ação, elas não conseguem concentrar o fenômeno todo que eles estão ali configurando e estudando. Eles pegam pequenas parcelas da existência, pequenas parcelas do fenômeno daquele objeto de estudo em si, e se debruçam sobre ela, não dando essa devida importância que Heidegger dava para a discussão filosófica sobre o existir. Ele vai dar algumas ressalvas para o Rousseau e para uma moça, uma outra pesquisadora mulher, mas como eu não me deitei para estudar filosofia, para fazer esse contraponto entre o que o Heidegger fala e o que esses pensadores, como Rousseau e a moça que ele cita, falam, eu prefiro não debater, porque se eu trouxesse esse debate aqui, seria uma pesquisa incompleta. Né? Uma crítica que ele tece ao longo dos parágrafos é que essas ciências da vida, elas não vão conseguir contemplar com todo vigor o fenômeno. E elas focam somente no quesito da questão. Né? E já pulando para o parágrafo 11 em si, o parágrafo 11 em si, ele já é um problema, porque ele já é um spoilerzinho do que o Heidegger vai falar adiante. Né? O Heidegger vai propor adiante que é difícil, é um problema você obter um conceito natural de mundo para utilizar nessa ciência ontológica. Ele vai se debruçar as mesmas críticas que ele fez sobre as ciências positivas,
que são a psicologia, a antropologia e a biologia no capítulo anterior, ele vai estender também para a etnografia. Então ele vai tirar em cima de outra área do conhecimento. Ele fala um pouquinho sobre como que essa ciência também ela não se dá como posso falar? Ao estudar as populações anteriores, né, como não se dá o devido interesse em estudar as questões da existência e da presença do Dasein. Apesar de que, eles tentarem explicarem os fenômenos que são primitivos, né, os fenômenos daquela época, os fenômenos primitivos, esses fenômenos complexos não seriam os mesmos e não seriam expandidos para os fenômenos atuais ou os fenômenos cotidianos que os pesquisadores atualmente teriam que ver. Né? Mas ele também não desqualifica esses fenômenos primitivos. Né? Ele só fala um pouco sobre a existência desses fenômenos primitivos e a diferença que eles têm desses fenômenos cotidianos atualmente. Tá? E para finalizar um pouquinho, né, a minha fala, eu queria ler mais um parágrafo, né, para finalizar a minha facilitação. Eu sei que foi curtinha, mas eu tentei trazer o máximo de conteúdo que eu consegui. E perdão se ficou muito confuso. E eu queria finalizar com a leitura do último parágrafo desse texto, né, que ele fala que é o seguinte, que as características positivas e as considerações negativas deste capítulo, porque os três parágrafos ele formam um capítulo completo do livro, e as considerações negativas desse capítulo tinham como finalidade encaminhar de modo adequado a compreensão da tendência da atividade interrogativa da interpretação que vai se seguir. A ontologia só pode contribuir indiretamente para fomentar as disciplinas positivas existentes. Ela possui por si mesmo uma finalidade autônoma, caso a questão do ser constitua um estímulo de toda a busca científica, além de acima de um simples tomada de conhecimento dos entes. Logo, o que ele quer dizer com isso é que a que a ontologia, desculpa, ela busca se tornar autônoma, mas que ela também pode se integrar nos outros conhecimentos, em busca de buscar esse conhecimento dos entes e da Dasein em si. Eu acho que é isso, eu acho que eu tentei buscar, né, e deixar o mais vívido essa experiência e tentar traduzir. Eu peço perdão se eu errei algum conceito, e é isso. Obrigado a todos que me ouviram. Isso aí, Márcio. Eu tenho muito orgulho de acompanhar meus alunos, né? Aqui a gente é o coletivo do encontro, né? Nesse coletivo eu tenho o privilégio de ter alunos, né? Ver o crescimento, a evolução dos alunos, né? No sentido da apropriação temática da fenomenologia, que é como a vida, fenomenologia, como a vida é opaca e ontologicamente confusa, entendeu? Então, assim, é arrojar-se, né? A pessoa fazer essa descrição e lançar-se no sentido de conseguir descrever essa experiência. Né? Parabéns pelo Márcio, pelo arrojo, pela coragem renovada. Faz 2 anos que o Márcio é monitor de vários módulos meus e eu lhes garanto bem objetivamente e afetivamente o quanto ele tem crescido. Parabéns, Márcio. E, pessoal, antes que a minha ansiedade tome conta do espaço, por favor, contenham minha ansiedade. Componham com a fala do Márcio. Eu não sei se eu posso falar de novo, mas, perdão. É que esse capítulo, para mim, foi bem importante, né? Porque eu tô na fase do TCC e querendo ou não queira, decisão lascada de decidir o que eu vou fazer, né, nos próximos 2 anos para fechar o TCC. E quando eu li esse capítulo, pelo menos parágrafo 9, que ele fala sobre as ciências,
me deu uma ajuda para saber realmente o que são, né, essas pesquisas, o que a ontologia vai buscar auxiliar nas outras pesquisas. Eu recomendo a todo mundo que tem esse viés de pesquisa, dá pelo menos uma batida de olho, dá uma lida nesse capítulo, que ele é muito importante. Eu sei que eu não consegui traduzir tudo que ele passa, mas ele é muito importante para qualquer um que quer pesquisar, porque ele mostra como que, apesar quando a gente está pesquisando, a gente está lendo, a gente acha que a gente está vendo todo o conceito e todo o fenômeno ali daquele objeto de pesquisa, muitas vezes a nossa visão é tão fechada que a gente não vê as possibilidades daquilo que a gente está estudando de não ser aquilo que a gente está vendo, né? E para mim isso foi muito importante, né? Porque vários motivos. Parabéns. Quem quer compor com a fala do Márcio, levanta a mãozinha para a gente começar. O Ederson, por favor. Muito boa a apresentação do Márcio. Eu queria só fazer uma pergunta para quem quiser responder sobre o que ele falou do conceito acho que foi do Dasein, que pode ser e não ser ao mesmo tempo. Queria saber como pode ser isso, porque tenho uma dificuldade para entender essa questão aí. Alguém quer compor, gente? Eu tenho a impressão, não sei, né, posso estar redondamente enganado, mas que esse ser ou não ser do Dasein tem a ver com o se perder, né, que ele fala que o Dasein pode se perder ou se ganhar, né, e aí eu imagino que tem a ver com aquela questão da vida imprópria, né, ou seja, daquela vida quase, que eu entendo, coisificada, né, vista como uma característica de ente, né, então a gente objetiva muito a nossa existência naqueles parâmetros, naquelas causalidades cartesianas, né, e a gente esquece essa dimensão de abertura do ser, né, a clareira que o Heidegger fala, né. Eu li por esse caminho, né, esse não ser do Dasein é o Dasein que se esquece de si, né, que esquece que é Dasein, né, que é ser aí. Posso só comentar o que eu pensei? Ah, desculpa, tem que levantar. O Enzo, por favor. Por mim, pode falar, Cristian. Ainda mais se for complementar. Então, o que eu pensei, não posso também estar viajando, né? Mas eu me lembrei da questão da transdisciplinaridade, do terceiro incluído, né? Que é um pouco que eu sei disso, né? Assim, não é uma coisa ou outra excludente, né? Existem outras possibilidades que a gente muitas vezes não vê. Então, ser ou não ser estaria dentro dessa perspectiva do terceiro incluído. Não sei se está certo. Vamos compondo nosso mosaico, nosso encontro. O Enzo, por favor. Se eu for falar sobre outra questão, então se o Alexandre for falar sobre isso, pode falar também. Alexandre? Posso falar, então? Me parece que o não ser não é o Dasein. O não ser seria aquela coisa da propriedade fixa, da falta de possibilidade. Pelo que eu interpretei do nono parágrafo, né? E pelo que o Márcio tentou falar. Quando o ser, ele aumenta o leque, né, das possibilidades. Porque o ser não é fixo, o ser é sendo, né? É estar presente. A essência está nisso. E o não ser, me parece que foge, é a antítese do Dasein. Eu não sei, eu queria que vocês me ajudassem aí. Sim. Próximo é o Enzo. Vou falar uma coisinha para complementar, pode falar? Pois não, Pode falar. Pode falar? Então, eu entendo assim, que o ser e não ser. Eu posso ser algo, mas amanhã eu posso mudar de ideia, porque eu estou aberto a diversas possibilidades. Não sei, mas eu entendi. Muito bom. Aí a o minha... próximo é o Enzo, vou me inscrever também. Oi? Ah, tá. Enzo. Aí você compõe melhor, Fernando. O meu entender de ser ou não ser vir à superfície ou não vir, né? Eu não tenho certeza. Mas aí eu tenho uma questão para colocar, mas acho que o Fernando vai complementar, então eu posso falar depois. Pode falar, Fernando.
Bom, pessoal, vou colaborar na nossa partilha, né? Assim, eu acho que a gente tem que primeiro, assim, afinar alguns conceitos que a gente traz da nossa história cultural, da nossa história de vida, alguns conceitos cristalizados, né? Primeiro, quando a gente fala em essência, em fenomenologia, tá? Nós fomos, a grande maioria de nós foi educado naquela incidência religiosa. Gostaria até de emitir o valor sobre o que eu acho de religião hoje em dia, mas não vou emitir, vou me segurar. Mas a gente é educado num platonismo religioso em geral, né? É claro que tem religiões que são mais panteístas, mais centradas no vivido, mas em geral, na cultura brasileira, as grandes religiões de massa são religiões platônicas, né? Então a gente está acostumado, mesmo que a gente não tenha estudado o que é o tal do Platão, a gente incorpora o pressuposto platônico do mundo das ideias, de que existe uma transcendência, que o nosso mundo terreno é um mundo cheio de descontinuidade, de conflitos, de impurezas, de opacidades, mas que existe um mundo transcendental, onde existe amor absoluto, a paz absoluta, a justiça eterna, e que o mundo que nós vivemos terrenos é apenas uma imagem opaca, na qual a nossa alma, que é a nossa parte essencial, a alma, nesse contexto, nessa contextualização platônica, é associada com a nossa centelha de luz, né? A centelha divina, e que em algum momento a gente pode resgatar a dimensão desse mundo celestial, desse mundo puro, e que a alma vai resgatar aquilo que é confundido e obscurecido na realidade terrena. A gente incorpora isso e, desavisadamente, a gente vai concebendo que a nossa essência é esse espaço interior de luz, de pureza, e que de alguma forma está em contato com esse mundo transcendental. Então, aí a gente tem duas cristalizações, uma em relação à essência, que a gente acha que a essência é a nossa centelha de luz, e a outra é que a gente acha que transcendental é aquilo que tem a ver com esse mundo puro, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente fala na fenomenologia existencial humanista, existe a apropriação dos termos essência e transcendência, mas do ponto de vista do vivido, tá, gente? Mas do ponto de vista do mundo, tá? Então, quando a gente é lançado no mundo, existe um em si. Isso é, do ponto de vista sartreano, que é a essência de cada um de nós no mundo, tá? Não é um transcendente, não é uma alminha pura, luminosa que está dentro da gente. É você, uma essência no mundo. Uma essência mundana, entendeu? Tem uma essência fernandiana, uma essência renatiana, uma essência danieliana, uma essência cristinana, alexandriana, etc. E tal. Todo mundo que está aqui é uma essência existencial. É um em si, né? Aí que entra a possibilidade, com o professor de humanismo, fazer link com outros autores, né? E o para si é quando a gente o em si é essa essência, que te deram um nome, um SIC, um RG, e que durante toda a sua vida você vai perguntar para quê, que é o para si. É você lançado, se confirmando enquanto presença no mundo, e se confirmando enquanto si mesmo, né? É nesse sentido que os entes somos nós, entendeu? Porque a gente é um existente. A gente é um existente. Ente no sentido de existente. A gente é um existente, como o teu celular é um existente, como o teu vizinho é um existente, o teu relacionamento amoroso é um existente, o livro que você está lendo é um existente, entendeu? Só que não é um existente como o livro, né? Isso a gente já trabalhou nos outros encontros, tá? Mas nós transcendemos no movimento existencial. A gente não fica paralisado no aqui e agora para sempre. O aqui e agora, essa abertura é sempre transcendência, é sempre movimento. Não é transcendência no sentido do mundo das ideias, do plano de luz, entendeu? Não é um espiritismo. Esse espiritualismo está presente em várias religiões. Melhor falar espiritualismo. Esse espiritualismo transcendental, platônico, está presente em muitas religiões, tá? Então, fiquem atentos. No nosso encontro, sempre que a gente fala de essência, a essência no mundo.
tá? Uma essência mundana, mas existe uma essência existencial de cada um de nós no mundo, que é intransferível. Ele vai falar no texto assim, dessa exclusividade, essa presença única, intransferível. Intransferível ele não fala. A gente é uma presença única. E nós estamos transcendendo no movimento existencial. A gente, a cada instante, está confirmando a nossa presença. Entendeu? Então, vamos afinar os nossos vocabulários. Em geral, nesse livro, sempre que ele fala em essência, essência existencial no mundo. Tá? E a gente está confirmando, a gente está sempre se interrogando o que a gente é. Né? E essa interrogação é a exclusividade de cada um. Embora alguém possa dar uma opinião sobre a gente, esse apropriar-se, é nesse sentido, gente. Aí, mais uma vez, afinando os nossos conceitos. Tá? Quando ele fala propriedade e impropriedade, é que a gente tem, no devir da existência, nesse horizonte da vida, a possibilidade exclusiva da gente se apropriar da gente mesmo. É nesse sentido que é o termo propriedade. Não é no sentido capitalista, você tem um terreno, você tem uma casa. É apropriar-se de si. É apropriar-se de si. Inclusive, tem um termo-chave na fenomenologia em geral, que é o corpo próprio, né? O corpo próprio é isso. É o corpo que é de cada um. Tá? Então, é nesse sentido, de apropriar-se da própria essência existencial. Tomar posse. Entendeu? Tomar posse de si, mas não é no sentido jurídico, entendeu? No sentido ontológico. O ser, ele pode dar conta de si, apropriar-se de si. E nesses parágrafos, ele ressalta que essa apropriação vem da impropriedade. Impropriedade de nós estarmos no mundo social, de relações humanas, relações culturais, de trabalhos, de cotidianos. Aí que entra a medianidade, né? Na verdade, aí é que entra, eu acho que a delicadeza, eu acho fantástica do Heidegger. Ele vai qualificar as impropriedades. É na impropriedade que a gente tem possibilidade de voltar-se para si. Entendeu? A gente é lançado no mundo que... Porque senão todo mundo seria a gente mesmo, entendeu? Não seria um mundo exclusivista, né? O mundo exclusivista do bebê. O bebê, ele tem uma fase dos primeiros anos de vida que a criança se acha o mundo, né? E até a criança ter o bebê ter essa realidade de que ele é um ente entre outros, né? Ele é um ser entre outros, né? E a gente vai aprendendo na dor e no prazer que a gente é uma pluralidade. Estamos numa pluralidade, né? Então, o movimento da gente se interrogar qual que era a nossa presença no mundo, como a nossa essência se estabelece no mundo, como são essas nossas relações, ser com os outros no mundo, né? É uma frase que o Heidegger coloca, ser com os outros no mundo. Até a gente, constantemente, a gente está redimensionando essa experiência, né? Esse saber, né? Mas isso vem da impropriedade das coisas, vem das relações cotidianas, vem do cotidiano mediano, da medianidade. Entendeu? A gente está no mundo, né, no mundo cultural, né? Vamos colocar isso em termos de tempo, gente. A gente é criança, a gente não nasce para... é difícil uma criança de 3 anos ler Ser e Tempo, né, gente? Vamos combinar, né? A gente está nas relações cotidianas da gente. A gente, numa certa maturidade, a gente começa a estudar o que é o ser no mundo. Então, isso é uma apropriação que vem do mundo impróprio. E a gente pode, e aí é que entra o jogo, né? Esse elan, né? Essa rede, né? Entre o próprio e o impróprio. Né? Apropriar-se de si e, ao mesmo tempo, daquilo que eu sempre falo, não dá conta. Gente. Não dá conta. Tem uma hora que a gente precisa se distrair com as coisas do mundo. Não dá, é o jogo de refletir e de distrair. Né? E aí que entra o capitalismo que se apropria das distrações. A gente vive uma sociedade cada geração está cada vez mais centrada na distração. Aí entra um problema ético e ontológico. Né? Mas eu acho que é isso que eu queria colaborar. E só mais uma coisa, assim, pegando... Isso que é importante o facilitador. Né? O facilitador, ele meio que ele abre, né?
Ele abre o horizonte e a gente vai fazendo a nossa rede, né? Nossa tessitura. Né? Agora também, enquanto afinação do nosso vocabulário. Né? Professor, mas psicologia estuda a alma, ela estuda a categorização da alma, a cientificação da alma. A antropologia estuda as culturas, sim, enquanto uma estrutura categorial. Né? A sociologia, o humanismo, né? O humanismo que estuda a sociedade. Mas enquanto estrutura, enquanto categoria. Nenhum dos saberes humanistas, as ciências humanas modernas, elas têm uma base científica cartesiana, que é objetivar a alma, objetivar a sociedade, objetivar a cultura, objetivar os povos, e não dar conta desse fundo, dessa descrição do vivido como um pressuposto metodológico da ciência moderna. Então, não vamos confundir ciência psicológica, ciência antropológica, ciência etnológica ou ciência sociológica, enfim, com uma metodologia fenomenológica que parte do pressuposto do vivido, que vai dar voz para esse vivido. Né? Isso é como o Márcio falou, foi importante ele ver para entender que dentro do próprio curso de psicologia tem profissionais que têm assim, um viés que considera a experiência vivida e outros que são categoriais. E no nosso cotidiano a gente faz isso, a gente se relaciona na base da categorização da gente mesmo e das nossas relações. Em alguns momentos isso é necessário como respiro, mas se isso é a tônica central, isso é uma desumanização da existência. Né? São casais, famílias que são que nem robôs, né? Que nem máquinas. Né? É isso que resta quando a gente se categoriza o tempo inteiro. É uma vida de máquina. Acha o seu próprio corpo máquina, os seus afetos são máquina. São categorias isoladas. Né? O sexo é máquina, as reflexões culturais são máquinas, a afetuosidade é máquina, né? Tudo maquínico. Né? A gente vive numa sociedade que tem essa tendência própria da modernidade. Né? E o Descartes é sempre o primado do pensamento, é compreendido como primado do pensamento em relação à existência. E o humanismo é o contrário, o primado da existência em relação ao pensamento. Acho que é isso que eu tinha para minha colher nesse angu hoje, acho que é essa. Como é que vocês percebem todas essas falas? Quem quer compor mais? Todos que estão de mãozinha levantada, é porque querem falar de novo, é isso? Eu levantei e quero falar, não de novo. Yara, por favor, Yara. Oi. Pode falar, pode começar. Então vamos papear aqui. Nessa leitura que eu achei interessante, estou aqui morrendo de rir, quando você diz que ninguém vai ler e achar fácil ler ser de tempo quanto criança. Eu, com 60, estou me sentindo criança, porque vou para frente, vou para trás, vou para frente, vou para trás. Então, mas eu achei muito interessante quando você traz, né, o cuidado que nós temos que ter em relação à leitura do texto, em relação a alguns conceitos, porque eu estou vendo que a cada capítulo ele trabalha ou ele traz alguns conceitos, e nesse capítulo eu achei extremamente importante, esse capítulo 9, que ele trouxe muito a questão da essência, a questão da existência, e tenho aqui na página 77, ele coloca assim: a essência deste ente está em ter de ser. E na direção que você coloca, né, dessa essência desta apropriação, eu queria ver se é nessa direção que esse ter de ser, só um minutinho que eu anotei, é alguma coisa desse ser ter que se responsabilizar por esse caminho que ele faz, né? Para o que ele é, para o que ele se torna e o que ele pode vir a ser dentro de uma existência, dentro de um espaço. E é nesse caminho, eu acho que eu consegui entender dessa questão da essência, que eu achei
extremamente interessante, importante nesse capítulo. Eu fiz umas anotações aqui de existência, mas deixa mais para frente que eu estou um pouquinho perdida aqui. Que na hora que a gente voltar nisso, eu volto. Mas eu acho é por aí? Gente, quem quer compor com a fala magnífica da Yara? É um privilégio compartilhar essa fala magnífica dela. Quem quer? Eu. Oi, Tatiana. Tudo bem? Oi. Yara, eu adoro papear sobre isso também. E eu achei super engraçado quando o Márcio falou, eu tive dificuldade. Eu estou para ver quem é que não tem, né? de ler Ser e Tempo. Mas esse aqui é o bom, porque eu acho que o Heidegger aqui, ele está fazendo fenomenologia na questão do ser, né? Então, ele está desconstruindo pedacinho por pedacinho e voltando às coisas mesmas, né? Mas aí você falou do ter de ser, e o ser, sim, ele tem a responsabilidade, Yara. E aí eu estava dando uma olhada nesse primeiro parágrafo, e eu também faço esse estudo do Ser e Tempo na ABD, né? E lá, uma questão que a gente viu nesse primeiro parágrafo, ele coloca assim, olha, lá no parágrafo 9, o primeiro parágrafo do parágrafo 9, como um ente deste ser, a presença se entrega à responsabilidade de assumir seu próprio ser. Nessa tradução da Márcia, dessa daqui, ela colocou essa tradução que o Dasein, né, a presença se entrega como uma coisa sendo ativa. E aí a gente foi buscar o alemão, o inglês e a tradução também do... Como é que é o nome? Do Carneiro? Acho que é, do Carneiro. Do Fausto. Fausto e do Carneiro. E, na verdade, aqui o Dasein, ele é entregue. Então, assim, uma coisa que o Dasein, que somos nós, não temos como fugir é dessa responsabilidade. Aqui não tem uma escolha. Eu vou escolher ser responsável hoje. Não, eu vou escolher não ser responsável. Não, se vira nos 30. A essência é o ter de ser. Se você vai dar conta ou não, tem que dar conta, tem de ser. Mas essa questão essa presença se entrega à responsabilidade, só compondo aí com o que você falou, não é muito ativo, não, é totalmente passivo. Toma que a responsabilidade é tua, se vira. Era isso que eu tinha para compartilhar por enquanto. Só um detalhe, gente, eu quero compor só uma linha, só antes da gente continuar com o André. A gente está falando de estruturas do ser, tá? A gente tem que só tomar um cuidado, que quando a gente fala de responsabilidade enquanto estrutura, é diferente da gente falar como se fosse uma cobrança que vem do outro, né? Uma alteridade, não é mais uma alteridade. É uma dinâmica estrutural do ser, onde a gente está lançado, se a gente não se responsabilizar, a gente morre de fome, entendeu? A gente é atropelado pelo mundo, o mundo passa por cima da gente, entendeu? É assim, se nos responsabilizar por essa casa que está no lockdown, que a faxineira não vai vir, a casa vai ficar encardida, entendeu? É uma questão de presença, né? A gente não vê nessa responsabilidade mais uma alteridade, algo que vem, mas uma cobrança, né? E aí é que entra, principalmente os meus colegas da psicologia, estudantes ou colegas, a gente está falando de estruturas do ser. Isso nos dá uma mobilidade, uma maleabilidade que é diferente da gente pensar em sintomas, ou da gente pensar em conceitos que se sobrepõem sobre o ser, interpretações complexas. Isso, a fenomenologia em geral dá uma dinâmica, né? Dá um fluxo, né? Na nossa experiência, né? Na ordem, gente, o próximo é o André, levantou a mão, depois é o Guilherme. André, acho que caiu. Estava aqui. Tatiana levantou a mão também, Tati? André deve ter caído, gente. Guilherme, por gentileza. Oi, gente, tudo bem? Eu adorei essa questão
eu sempre me lembro dessa questão do ter de ser. De fato, nós temos que ser, porque a responsabilidade de viver é só nossa. Não tem como a gente dar para outra pessoa o nosso próprio viver por mim. Mas aí entra uma questão um pouco perigosa, que a gente não pode entender, que a gente não precisa dar subsídios para que se possa ter de ser. Nós vivemos no mundo, então nós temos que, de certa maneira, quer dizer, temos não, nós podemos, então, ajudar uns aos outros a viver melhor. É uma questão que sempre surge, pelo menos sempre surgiu quando eu fiz a minha formação em psicologia, que parece que o ser é inteiramente culpabilizado por tudo aquilo que acontece com ele. Isso não é verdade. Nós vivemos num mundo social, político, que nós podemos fazer ações que afetam os outros. Isso é de responsabilidade nossa. Nós temos que fazer política, nós temos que criar subsídios para pessoas viverem melhor. Isso é responsabilidade. Não apenas se culpar por isso. Ou esperar que as coisas venham até a gente tem que ir até as coisas, de certa maneira, que é propriamente um movimento fenomenológico, ir até as coisas enquanto elas vêm pra gente. Fora dessa discussão, a parte que mais me chamou a atenção, lá na página 87 da versão da Márcia, que no último parágrafo fala: o que onticamente é conhecido e constitui o mais próximo é ontologicamente o mais distante, o desconhecido, o que constantemente se desconsidera o seu significado ontológico. E isso é de uma importância imensa, porque o quanto a gente acha que a gente sabe de nós mesmos, né? Eu, Guilherme, eu tenho uma noção extremamente construída de quem eu sou. E por isso é muito difícil eu me aproximar do ser que eu sou. Porque apesar de eu ser a coisa mais próxima de mim mesma, eu sou a pessoa mais distante do meu ser. Porque a minha visão de mim mesmo está constantemente impregnada pelo aquilo que eu acho que eu sou. Não deixando o fenômeno aparecer de maneira clara. E nisso que entra muito a questão do ser e não ser. Porque o ser é e não é. Porque na medida que nós somos, nós temos a possibilidade de não ser, tanto no passado, quanto no futuro, quanto no presente. Isso que constitui uma nadicidade originária, né? Nós somos. E exatamente porque nós somos, nós podemos não ser. E porque nós podemos não ser, é que nós somos. Porque isso nos dá a possibilidade de ser alguma coisa, e não um ser que é constantemente cristalizado, como se nós tivéssemos um destino e nós não podemos mudar ele. Quem quer compor com a fala fantástica do Guilherme? O Enzo já levantou a mão. Então, quando o Guilherme falou de que quando nós somos, nós também temos a possibilidade de não ser, a gente também não é. Eu lembrei do conceito budista que se chama vacuidade, interdependência. Se você vê o Dalai Lama lá explicando, é um negócio bem confuso. Ele vai falar assim, por exemplo, não tem um elefante na sala, um elefante cor-de-rosa na sala. Para não ter um elefante, já tem que pré-existir a existência do elefante. A gente não consegue conceber uma coisa que não exista, que a gente nunca tenha ouvido falar, né? Então, assim, quando a gente é um negócio bem confuso de explicar, mas quando a gente é uma coisa, a gente está deixando de lado essa outra coisa. E a questão do ter de ser também, que vocês estavam comentando, eu vejo assim que a partir do momento que a gente nasce, a gente já está tendo de ser. E aí, conforme a nossa racionalidade, digamos assim, a gente vai tomando posse das nossas existências, que a gente vai tendo de ser mesmo, porque no início meio que a gente é um bichinho que a gente não consegue tomar nossas escolhas direito, mas conforme a gente vai compondo o nosso pensamento, a gente vai tendo de ser. Então, mesmo que a gente fale, não vou ser nada, por exemplo, vou ficar deitado aqui, você já está fazendo a escolha de
de estar ali vegetando. Então, você fazendo política, que nem o Guilherme citou, né? Ou não fazendo política, você está tendo de ser. E aí me lembra um pouco de Sartre. Eu sou leigo, eu só sei aquelas coisas superficial, né? Que Sartre fala muito dessa responsabilidade. Então, aí fica contigo, né? Se você quer ficar deitado ou se você quer criar política, que nem o Guilherme falou. O não ser também é uma escolha, né? É o que a Letícia mesmo colocou aqui no chat, né, Letícia? Consciência de ser, angústia de ser. O Hamlet trata muito disso, né? Queria complementar... Shakespeare, quem quer? Guilherme, por favor. Eu queria complementar um pouco a fala do Enzo, que ontem, no meu grupo de estudo de Merleau-Ponty, eu vi no Fenomenologia da Percepção uma frase simplesmente maravilhosa que explica muito bem essa questão do ser e não ser. Eu vou falar agora ela está na página 13 do Fenomenologia da Percepção. Eu viso e percebo o mundo. Se eu dissesse com o sensualismo que ali só existem estados de consciência, e se eu procurasse, através de critério, distinguir das minhas percepções de meus sonhos, eu deixaria escapar o fenômeno do mundo. Pois se posso falar de sonho e de realidade, se posso interrogar-me sobre a distinção entre o imaginário e o real, e pôr em dúvida o real, é porque essa distinção já está feita por mim antes da análise. É porque tenho uma experiência do real, assim como do imaginário, e o problema não é agora investigar o pensamento, como se ele pudesse explicar o nosso saber primordial do real. Isso quer dizer que sempre, a priori, nós fazemos distinções sobre as coisas. Nós já sabemos tudo do mundo antes de nós irmos a eles. Nós precisamos, então, nos despir disso para poder chegar ao fenômeno. E isso que caracteriza o poder ser e o poder não ser. Porque nós já estamos a priori posicionados no mundo. E esse estar a priori posicionado no mundo que nos dá a possibilidade de ser e não ser, de distinguir entre o que eu já fui e o que eu posso ser. Até mesmo o que eu não posso ser. Gente, fenomenologia da percepção é uma pérola, tá, gente? Quiçá um dia a gente faça um grupo de estudo, né, Guilherme, de fenomenologia da percepção, né? É muito bom a gente levar os autores fenomenólogos, meio fazer um mosaico, né? Merleau-Ponty é um poeta, tá, gente? Primoroso. A Vani quer falar? Quer compor? Não, professor, minha mão levantada, acho que foi sem querer. Tá bom. Então, pessoal, mais alguém quer compor? Tem muitos elogios à fala do Guilherme, que foi comovente, as falas do Guilherme. Rodolfo coloca... Eu gostaria, Fernando. Oi, Aponira, pode falar, por favor. Eu estava lendo Heidegger, né? Então, assim, ele fala que o ser, não somente não, pode ser definido, né? Como também ele nunca se deixa determinar esse seu sentido por outra coisa, nem como outra coisa. Por outra coisa, nem como outra coisa. O ser só pode ser determinado a partir do seu sentido como ele mesmo. Ou seja, o ser, ele é autônomo, independente e indefinível. E a Panira... Perdão. Pode falar. Diga. Não? Pode falar. Não, o que você está trazendo é uma questão ética de fundo, né? A fenomenologia, ela cria um sujeito ético, né, gente? A gente podia abrir esse tema, né, que está emergindo agora. Como é que é isso, tanto em Sartre, quanto em Heidegger, quanto em Merleau-Ponty, o que acontece na medida em que existe uma abordagem que nos responsabiliza sobre os nossos atos, né? Enquanto condição estrutural do ser no mundo, não é uma teoria, não é uma cartilha. Está como estrutura do ser. Entenda isso, gente. Essa redução transcendental, né? É que interpreta esse tema, é o retorno às coisas mesmas, tá? Para quem... Esse é um tema-chave presente em Russo, presente em vários autores, que é a redução transcendental. Mais uma vez, afinando o conceito.
É transcendental no sentido do retorno a essa dimensão do vivido, né? Quando a gente se apropria dessa vida, como se mostra, esse campo de sentidos, a Tonira mostrou esse comprometimento da gente com a gente mesmo, né? Até existe, embora eu mesmo postei aqui, que o Heidegger reafirma, eu estou lendo o seminário de Zolicon, tá, gente? Ontem eu li que é o ser no mundo com os outros, né? Ser com os outros no mundo, né? Então, embora a intersubjetividade seja um tema-chave, o Guilherme mesmo ressaltou, por um outro lado, tem esse ter de ser enquanto estrutura do ser. A gente paga o preço das nossas escolhas, a gente paga o preço da nossa presença, né? Que comprometimentos éticos isso tem, né? Que tipo de horizonte de sociedade, política, né? Tipo de invocação e de provocação ética. E esses parágrafos que a gente está lendo, gente, a gente leu 11 parágrafos, gente. O que isso nos desperta do ponto de vista da constituição de um sujeito ético? É um tema que eu estou abrindo aqui agora. Se isso tem sentido para vocês. Como é que vocês percebem isso? A ética do ser e tempo. Alguém quer compor? Tem éticas relacionais, nossas relações interpessoais, tem ética em pesquisa, tem ética profissional, tem ética social, né, gente? Isso reverbera em vocês em algum nível? Eu acho que eu não entendi muito bem essa indagação, Fernando. Quando a gente releva a questão do ser no mundo, a gente deixa de se relacionar enquanto categoria, né? É aquilo que o Guilherme também falou no sentido dessa responsabilização, né? Quais comprometimentos éticos onde a gente passa a se posicionar no sentido de relevar tanto o que a gente sente como o que o outro sente. Coisa assim bem básica, gente. A gente pode se relacionar no mundo como se tudo fossem categorias pré-determinadas. Cada um no seu quadrado, né? E, de repente, a gente está relevando sentido. Não tem uma dimensão do sentido que não se reduz aos nossos quadrados sociais. Relacionamentos pessoais, de relacionamentos interpessoais, de relacionamentos institucionais, né, gente? Fenomenologia, ela cria um novo sujeito ético. Se você releva o que você sente, como é que relevar o sentido do outro? Não sei se eu consegui esclarecer. Guilherme levantou a mão. Oi. Então, como eu falei no primeiro encontro, eu acho muito perigoso a gente tentar encontrar uma ética em ser e tempo. Porque Heidegger, ele quer descrever, então ele retira todo o posicionamento moral que se pode ter ao descrever o Dasein. Então, falando em linhas claras, não se pode fazer uma ética a partir de ser e tempo. Entretanto, nós podemos pensar uma ética a partir de nós mesmos, não dizendo diretamente que está em ser e tempo, a partir de ser e tempo, pensar as implicações ônticas que nós podemos tirar disso. Eu acho que é muito válido pensar quando a gente fala o Dasein é o seu mundo. Se o mundo é quem nós somos, então nós temos também responsabilidade com esse mundo. É nosso dever cuidar desse mundo. Entretanto, também, Heidegger fala que no início da maioria das vezes, o nosso modo é impróprio. Nós utilizamos o mundo como se fosse instrumento. De certa maneira, o que tem é uma antiética, no sentido literal, uma antitese da ética. Nós não tratamos as coisas com ética, não tratamos os outros com ética. Nós não nos tratamos com ética, mas nós podemos construir uma ética a partir de uma relação de sentido com o mundo que envolve um cuidado mais próprio. Pelo menos é assim que eu penso, apesar de ser um pouco confuso. Eu estou confuso com isso. Comovente tua fala, Guilherme.
Relação de sentido com o cuidado mais próprio. A Tati levantou a mão? Levantei, mas eu concordo com o Guilherme, que eu já pensei tanta coisa que minha cabeça aqui tá. Acho que tem a ver, essa pergunta não é fácil, né, Fernando? Mas, gostei do que você falou, e eu não sei se tem a ver, mas é algo que eu penso bastante. E eu vou dizer que você falou, pera só um instantinho, estou tentando construir aqui dentro da minha bagunça, dos meus emaranhados mentais. Mas como ser aí, como Dasein é relação, e não existe, e a sua existência é relação, é vigência com, vigência, sendo com o outro, a partir do momento que eu, de alguma forma, não sou ética comigo mesma, ou não me respeito, eu já estou de alguma forma, eu não sei se está certo o que eu estou pensando, mas eu estou desenvolvendo aqui com vocês. Eu já estou meio que contaminando, essa relação, seria isso, essa questão? Mas aí me surge também a questão o meu descuidado comigo mesmo também é uma forma de cura, né, de cuidado, de zorgue, né, então eu não sei, desculpe, se não agregou. Não, deixa eu só compor, gente, gente, como é bom encontrar vocês, né? Como é bom sair do estado de samambaia, né, Karen, que você pôs ali. A gente deixa de ser samambaia quando a gente encontra aqui, né? Movimento, né? Mas, assim, eu só quero, assim, compor, porque, obviamente, eu concordo com o Guilherme quando ele fala de que não é uma proposição ética, né, do ser e tempo, não existe isso. Eu concordo também com o entretanto, quando ele fala que nós podemos compor possibilidades éticas, até o André dispôs dos artigos que falam em ética em Heidegger, né? A Tatiana mostrando essas filigranas, né, esse terreno movediço do vivido, né? Mas, assim, eu acho que existe uma coisa, eu posso partir desse pressuposto. O Heidegger, na escrita dele, ele fala reflexões sobre vários tipos de sujeito. Né? Existe um sujeito cartesiano que aciona uma certa construção de si. O meu termo ético não é algo monolítico, é no sentido bem de construção de si, construção de relações, na acepção de construção. Né? Ele faz, sim, uma crítica de um sujeito cartesiano, do sujeito moderno, né? E apresenta uma propositura, tanto do ponto de vista, principalmente do ponto de vista de uma filosofia, né? De uma escrita filosófica rigorosa, né? Que vem a incorporar a dimensão do ser. Né? Isso eu concordo com o que o Guilherme fala. Mesmo que não tenha explicitamente a questão ética, não é o tema de ser. Mas quando ele faz, como Russell fez, na crise das ciências europeias, como Merleau-Ponty faz, em toda a fenomenologia da percepção, ou no livro Estrutura do Comportamento, quando ele desconstrói todo o saber psicológico, né, e apresenta a dimensão do ser no mundo, né, isso tem suscitações éticas, né, provocações éticas, né. Isso nos mobiliza para uma nova maneira de ser. E até aí eu faço um delírio, assim, que é bom delirar em grupo, né, um acolhe o outro, que a gente vive na pandemia. É a pessoa que diz que eu não sou, a pessoa não é responsável por ficar isolada ou por não ficar isolada. Ela vai na festa, ela está indo na festa. Entendeu? Ela tem uma relação categorial com a vida, ela não pensa, ela não sente o outro no sentido de que pode estar trazendo o vírus para casa. Entendeu? Não, ela só está indo numa festa, ela é um ser festivo, só. Entendeu? Então, as nossas relações cotidianas estão impregnadas num jogo categorial com o jogo de sentidos, né, gente? E só fazendo um gancho na provocação de fundo de Sartre. Não está aí no Heidegger, né? Ele diz que nós somos responsáveis por tudo do mundo, né?
como a gente não sabe o alcance da nossa experiência fenomênica, nossa experiência existencial, nós somos responsáveis por tudo, né? E nós somos livres para a gente se responsabilizar nesse nosso ter de ser, né? Onde a gente não sabe onde a gente vai chegar. Peguem a jornada de vida de vocês, para a gente estar aqui, separando 1h30, né, por semana, para a gente viver o encontro na sua dimensão fenomenológica, não é um encontro como todos os outros, né? É um encontro fenomenológico que a gente tem em alguns grupos bem singulares, né? Espaço de singularização, né? Não é o único, mas tanto que a gente tem vários grupos interarticulados, cada um tem uma jornada, mas percebam bem que movimento de vida, né? Para a gente poder chegar aqui e refletir sobre que somos nós, né? Então a gente não sabe, a gente nunca imaginou que talvez 10 anos atrás a gente nunca ia imaginar que a gente ia estar aqui e a gente não sabe onde a gente vai chegar daqui a 10 anos. Né? É nesse sentido que o Sartre nos incita a refletir que nós somos responsáveis por tudo no mundo. Né? Só para pôr mais colher nesse angu. E antes que a gente finalize, só mais um foco. Pegando o gancho da Letícia, eu vi a Letícia aqui, a Letícia falou, só explica um pouco dessa questão ética para... Gente, solipsismo é uma maneira bem informal para a gente dizer, é quando a gente parte da pressuposição de que o eu é um eu encapsulado. Né? É como se a realidade do ser existisse apenas uma relação umbilical, numa relação fechada, é um tipo de solitude, mas não no sentido do contato consigo, é isolamento. Existem concepções filosóficas e teóricas que partem que o eu é um eu fechado. O que existe dentro de mim, ou por responsabilidade minha. Não faz esse caldeirão mundano que o Heidegger faz, ou então em outras abordagens mais sócio-históricas que dizem que a gente é produto da história. Né? A própria noção de eu, ela brota de um certo contexto histórico. Né? O Heidegger, o Heidegger ele tem essa sutileza, gente. A descrição do vivido dele é tão rigorosa que, ao mesmo tempo, ele diz que nós temos de ser, ele diz que a gente tem de ser no mundo. Então, a subjetividade é constitutiva da questão da concepção de sujeito. E nós somos educados, Letícia, a ter uma concepção solipsista, isolada. Gente, eu acho que isso é um dos esforços de vida mais constantes que é a gente sair da nossa ostra, do nosso eu fechado. A gente é muito educado no personalismo. Né? Existe a categoria do eu. Eu sou Fernando, que você é Renato, você é Tatiana, você é Guilherme, estou vendo quem está mais na minha frente, assim, da tela. Né? E é essa coisa do eu fechado, categorial, isso é uma prisão. Né? Pegando a fala aqui da Michele, de acordo com Cortella, é impossível falar em ética se não falamos em liberdade. Quem não é livre não pode, evidentemente, ser julgado do ponto de vista da ética. Isso me leva a pensar que essa questão do posicionamento do ser também não ser pressupõe de uma escolha. Quando eu escolho, estou me posicionando quanto à minha ética. Michele, você está trazendo um spoiler de quando a gente estudar Foucault, a partir de, sei lá, agosto, todas essas noções do eu que a gente está encarnando com uma preciosidade, muitas delas vão desmoronar. O que é essa tal da liberdade? Será que é um discurso? Será que é uma dimensão do ser? Né? Como é que a gente convive com um autor, que é o Foucault, que vai dizer que existem formas de subjetivação, dentre elas a subjetivação existencial humanista, fenomenológica, na sua ingenuidade, como ele diz. Né? Então, aguardem os desmoronamentos, que isso é o fascínio do exercício do pensamento. Né? A Vilmara coloca, a ética do ser me parece que é de cuidado com os outros, com o coletivo, político e social. Quando cuido do outro, cuido de mim. Ser com os outros no mundo. Vilmara, você trouxe um conceito-chave que vai estar presente, não sei se no volume 1 ou no volume 2, é o cuidado. Né? Cuidado é um elemento-chave dos nossos estudos ontológicos e provavelmente um de vocês vão facilitar o tema do cuidado presente na fenomenologia do Heidegger. Né? O Enzo levantou a mão. Não, só ia comentar que a
a Angélica Gaveno comentava muito sobre isso, do cuidado, né? Ela falava que a fenomenologia, se eu não me engano, ela falava que a fenomenologia era o cuidar. Você está dando uma atenção para aquela, assim, que ela fala sobre o tempo ser cíclico, né? E o futuro é aquilo que a gente faz vir ao nosso encontro. Então, que nem para você querer alguma coisa, você tem que criar possibilidades para que aquilo aconteça. Criando essas possibilidades, você vai estar fazendo um cuidado, né? Então, tudo aquilo que você pode agarrar, não agarrar no sentido de jurídico, que nem o Fernando falou, mas tudo aquilo que você pode fazer de possibilidade é um cuidado. É como se estivesse com o bebê no colo mesmo. E aí, que nem você quer que um bebê seja carinhoso, quando crescer, você vai ter que dar carinho para ele, né? Você vai ter que fazer impossibilidade para que ele possa ser assim no futuro. Muito sensível a tua fala, né? Só pegando o gancho do tempo do relógio e do tempo... Se o tempo era o tempo do relógio, foi uma indagação da semana passada, em função das partilhas com a Letícia, né, Letícia? Né? Só quero lembrar, foi no Ser e Tempo 2, tá, gente? Eu estou dando spoiler de outros livros. Até seria legal, quem sabe no ano que vem a gente lê o Ser e Tempo 2, né? Porque ler junto é diferente, gente. Eu li solipsistamente, sozinho, na minha sala, é tão diferente, tá tão cheio de vida ler junto, né? Parte 2, por favor, aí, Guilherme. Vamos colocar na lista aí, tá, monitoria? No Ser e Tempo 2, gente, ele pega o livro, os 2 volumes, né, que é quase uma interface entre os dois, né? E aí ele coloca, o tempo é o tempo do relógio, e se o relógio não existir? O tempo deixou de existir? Entendeu? Ele vai dizer, mesmo que o tempo do relógio é uma medida, ele vai colocar isso. Mas se não existisse o tempo do relógio, ia ter o tempo do Sol, o tempo do planeta, o tempo das estações. Entendeu? Entendeu, Letícia? Ele vai dizer isso. Vai dizer que tem o tempo do tempo da natureza. Ele vai dizer que tem um tempo da natureza, sim. Não sei se é a natureza geral, universal, mas existe um tempo da Terra, né? São as 4 estações do ano, o Sol vai se reposicionando, e que isso nos condiciona. Imagina se a gente nascesse em outro planeta, que a gravidade fosse outra, que o que a gente pode chamar de ano fosse outro, né? Que essa circunvisão, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, do planeta em relação ao sistema que ele esteja, que pode ser o sistema solar, outros sistemas das galáxias, né? Isso cria uma outra temporalidade, né? Tem até uma série do Netflix, gente, eu não lembro o nome, mas é uma série que mostra possibilidades de vidas em outros planetas. Não sei se vocês viram. Aí ele pega planetas que têm mais pressão, planetas de gravidade diferente, planetas que as estações do ano são diferentes, e mostra animais que seriam seres que seriam diferentes desses planetas. É muito interessante a gente sair do nosso centrismo terráqueo, né? Interessante. Mais alguma questão, pessoal? Porque a gente tem o nosso ciclo, né? Eu estou aqui no meu papel de articulador, eu gosto de falar DJ porque eu gosto de música. Filosofia é música, né, gente? Filosofia é música também. Música da alma. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Márcio, queria agradecer pela tua facilitação. E vamos projetar, Márcio, nosso quadro de facilitação, que só faltam 12, tá, gente? Você tem como projetar, Márcio? Está aí, Márcio? Não foi? Oi, tá abrindo. Desce um pouquinho, gente. Semana que vem, 1º de abril, gente, Alessandra. Gente, 1º de abril, eu faço 13 anos de Unifesp, tá, gente? Quando que eu imaginar que eu ia estar com vocês? Vou ter a honra de festejar meus 13 anos de Unifesp com vocês. Não é mentira, não. Não é dia da mentira, não. Eu assinei meu contrato de Unifesp de
1º de abril de 2008. Faz 13 anos que eu estou nessa jornada e que eu agradeço cada segundo. Então, a gente vai ter a Alessandra, tá? A Alessandra está por aí, gente? A gente tem a Daniela, depois, no dia 8. Dia 15 a gente tem o Henrique. Alessandra Alves, Ale Góes. Oi, Alessandra, tudo bem? Semana que vem é você, seja bem-vinda, tá? Facilitação. Depois, no dia 8, a gente tem a Daniela, depois, no dia 15, a gente tem o Henrique. Em sequência, tem vários colegas aí, vários parceiros e parceiras. Aí, gente, baixa um pouquinho mais os espaços em branco, gente. Quem quiser... tá. A gente tem, a partir de 20 de maio, não tem ninguém, gente. 20 de maio, gente, são 2 meses. Entendeu? 20 de maio é 27, o parágrafo 27, depois de 27 tem parágrafo 28 e 29. Por gentileza, se permitam a gente ser facilitador, gente. O facilitador, ele não é absoluto, ele é o que abre o horizonte, né? É o que faz abre a represa, assim, né? Simplesmente ele desbrava o caminho, mas não tem um valor de juízo nisso, né? Cada um tem sua presença no mundo, a presença multifacetada, né? É muito gostoso facilitar, disse Guilherme. É gostoso, gente. Entendeu? Então, 20 de maio já temos Alexandre Souza. Olha, parabéns, Alexandre! Alexandre Souza. A gente vai preenchendo. 27 de maio, quem se habilita. São 2 parágrafos, gente. É em torno de 8 a 10 páginas, gente. Vocês vão ter 2 meses para ler. Que texto é esse do Descartes, gente? Qual que é o texto do Descartes? Onde é que está o texto do Descartes, gente? O que eu inventei? Onde é que tem texto do Descartes, Márcio? Aí? Eu também quero saber. Tá no dia que eu tô por facilitar, dia 29. Ah, cadê? Deixa eu ver. 21 e texto de Descartes. Que texto é esse? Eu pus por alguma razão. Eu vou pensar, tá, gente? Eu vou ver o que é. Não sei se não sei se eu achei que eu teria que dar uma aula de Descartes que eu tenho. Esse Descartes. Depois eu vou conversar com a monitoria. Que bom que você lembrou, Guilherme. Tá? Eu acho que eu peguei alguma coisa do Descartes. Depois eu vou reunir com a monitoria e confirmar com eles. Tá? A Suelen se habilita na próxima data, 28 e 29, tá? Suelen Lima. Obrigado, Suelen. Vou ver, tá, Guilherme, o que é esse texto de Descartes. E aí a gente tem 17 de junho, gente. São sempre 2 parágrafos, gente. É em torno de 8 a 10 páginas. Tá? Então, quem quiser, para partir de... depois... Foucault já tem. Peraí. Deixa eu ver. Eu abro com Foucault, depois tem a Yara, tem a Camila, ainda tem Foucault. Guilherme marcou 2 dias do Foucault, que bacana, Guilherme. A Paula marcou Foucault, de repente, se quem tiver afim de Foucault... Gente, se ninguém se dispõe, eu me disponho. Isso aí, Guilherme. Muito bom. O importante é manifestar o afeto. Eu posso me dispor para um dia de Foucault também. Nunca li, mas... 19 de agosto, pode ser? Pode pôr lá para o dia 19, pode deixar. Legal. Então é isso, gente. Foucault eu também quero. Daniela quer Foucault. Mas se alguém quiser, pode pegar meu lugar, que eu já tenho 2 vezes. Não, faz um de que faz um. Pode ser, mas você está fazendo um Heidegger ou no Foucault. O André e a Dani, eles falaram que queriam, mas que dia vocês querem? Espera aí que eu estou vendo a tabela agora para ver qual é o dia que tem. Eu me habilito para o dia 16 de setembro. Aí. O André Vilela, 16 de setembro. Alexandre Souza, perdão. Isso. Legal. O André também quer, né? Ficou o André e a Dani, né? Pode ser 23 de setembro, André? Pode, professor, por favor.
Quem quer fechar? Dani, de 30 de setembro, você fechar com chave de ouro? É o último dia do Foucault. Topas? Topa, Daniela? Qual é o dia, professor? 30 de setembro. Pode ser? É o último? É o fechamento? É o fechamento. Olha, chave de ouro, Daniela. Tá bom. É bom, porque todo mundo já disse tudo o que quer dizer, aí eu só venho aqui e digo, então, gente, é tudo isso aí e mais um pouco. Mais um pouco, aí você diz o quanto foi fantástico a gente se encontrar. Aí você faz um fechamento afetivo. Assim. Gente, olha como avançamos. Poema cerebral, Paula Silveira. Vai pôr um poema, é isso, querido? Vamos subir mais um pouquinho? Faltou mais algum, gente? Como avançamos hoje? A gente só faltam... Gente, eu estava doida para facilitar o Foucault e quase que eu perdi. Quase que você perdeu. Tá bom. Faltam 6 ou 7 do Heidegger, tá, gente? Junho e julho, tá? Vamos amadurecendo a ideia, tá bom? Paula, você quer ler, Paula? O poema que você pôs? Paula, você quer ler? Você está pondo um poema. Professor, pode ler. Estou colocando o autor aqui. Posso ler? Pode. É aquele poema cerebral ali que você acabou de colocar? Isso. Sim. Poema cerebral 2. Enquanto a aranha cesia o frágil arabesco da sua teia, vi que a imensidão da noite circundante permanecia atravessando todas as linhas brancas do traçado e que ela passeava dentro da doçura de um abismo. Lembrei-me então de uma outra maravilha, cujo nome é homem, e descobri o segredo de uma afinidade. Se a aranha faz a teia, o homem tece biografia. Biografia é a tristeza de não ter podido residir no elemento negativo. Se o homem foi constrangido a abandonar a idade da noite pela loucura do nascimento, ele pode, numa rememoração permanente do oculto, suportar a luz cansada que vigora na passagem pelo exílio deste mundo. Oh. Que lindo, né, gente? Ignorância do Sempre. Não sei se esse é o autor ali, que é Ignorância do Sempre, Juliano Garcia Peçanha. É o nome do livro, Ignorância do Sempre. Nossa, que lindo nome, que linda poesia. Hein? Estamos finalizando nossa jornada de hoje com muita sensibilidade. O Guilherme colocou, repensando quando o Enzo disse sobre o ter de ser a partir do nascimento, isso me remeteu a um texto do livro Psicologia Fenomenológica Existencial do Paulo Evangelista. Se eu não me engano, no primeiro capítulo com Márcio Casanova, intitulado Heidegger e o escuro de existir. Muito bom, Guilherme. Gente, Márcio, eu queria te dar uma dica. A partir da semana que vem, faça um quadro dos meses posteriores, acho que, se não me engano, é novembro, dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos fazer um quadro com artigos e ideias, vamos fazer um quadro preliminar, e aí a gente trabalha no momento do encontro, ou no WhatsApp, né? Aqui já tem algumas sugestões, né? Corporeidades em mini desfile. Quem quiser, talvez fosse o caso de montar um Google Forms, né? Com sugestões para as pessoas irem pondo, entendeu? E a gente já ir montando um cronograma. Professor, eu queria sugerir que a gente tivesse uma data dessas aí no final, para a gente fazer novamente um cine debate, 1 ou 2. Sim, então já pode pôr ainda. Né? A gente poderia ter um relacionado com Heidegger, com a temática, né, do Heidegger, e outro relacionado com a temática do Foucault. Já está marcado. Então, vamos combinar assim, no fim do encontro, se alguém tiver sugestões de livros, que nem o pessoal que está...
as pessoas colocam no chat como digamos, uma sugestão geral. Mas se alguém quiser, não sei se é livro, tá, gente? Mas porque o espaço é pequeno, você, sei lá, 10 encontros, em torno de 10 encontros. Talvez fosse o caso de artigos, né, ou capítulos, né, o pessoal achar relevante, né. Então, quem quiser, porque uma certa altura a gente vai começar a traçar esse projeto, tá? Esse projeto informal, tá? Muito bom. Mais alguma questão, pessoal? Queria agradecer. Queria dizer, gente, não sei quanto a vocês, mas é muito bom a gente sair do cotidiano, da cotidianeidade mediana, e abrir esse espaço de encontro, gente. Eu quero relatar que eu acho que todo mundo passa por esse movimento, né? A gente é atravessado por trilhões de cotidianeidades, e aqui realmente é um espaço de singularidade, tá? É muito bom fazer esse movimento e lançar-se numa singularidade. Antes que eu esqueça, tem um termo que o Merleau-Ponty falava, que estar no mundo é escorregar-se, tá, no mundo, tá? A gente falou muito de entrega, de ter de ser. O Merleau-Ponty fala em escorregar-se, tá, gente? Então, que vocês tenham uma boa semana de escorregadia, tá? E que a gente se encontre na semana que vem, tá? Grande abraço. Escorreguem bem no mundo, tá? Até semana que vem. Se alguém quiser comentar alguma coisa, vou encerrar a gravação agora.